Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar como encontrar as raízes racionais de um polinômio. Então, suponha que aqui nós tenhamos o polinômio p de x igual a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 até o a1 vezes o x mais a zero. Então, esse polinômio aqui ele tem grau n. Aqui nós temos o AN, que é o coeficiente que acompanha o termo de maior grau, e aqui nós temos o termo independente, que é o A0. Neste caso, nós vamos considerar polinômios com coeficientes inteiros. Então, uma fração P sobre Q irredutível, ou seja, P e Q são primos entre si, é uma raiz racional deste polinômio. Então, P, que é esse número aqui, é divisor do A0 e Q é um divisor do AN. Então, como é que a gente aplica esse resultado aqui na prática? Então, considero o polinômio p de x como 3x ao cubo mais 2x² menos 7x mais 2. Então, segundo esse resultado aqui, se esse polinômio possui uma raiz racional, então, se esse polinômio p possui uma raiz racional, esse termo aqui de cima, do numerador dessa fração, é um divisor deste número, e esse elemento daqui de baixo é um divisor do AN, que no nosso caso aqui vale 3. Então, o que a gente tem que fazer é analisar os divisores do A0 e os divisores do AN. Os divisores de 2 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, e os divisores do 3, mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Logo, de acordo com esse resultado aqui, se esse polinômio possui raiz racional, essa raiz vai ser uma dessas possibilidades aqui, que é o mais ou menos 1 dividido pelo mais ou menos 1, ou seja, resulta mais ou menos 1. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 3. Então, aqui nós temos mais ou menos 1 dividido por 3. Agora, mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1 é o mais ou menos 2. E mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 3 vai ficar mais ou menos 2/3. Ou seja, as raízes racionais desse polinômio é uma dessas listadas aqui. Então, essas são as possíveis raízes racionais do polinômio p. Então, agora, como é que nós descobrimos quem são essas raízes? Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Aqui nós vamos colocar os coeficientes do polinômio. Então, aqui 3, 2, menos 7, 2. E aqui nós vamos colocar esses números aqui para testar se é ou não raiz. Vamos começar aqui pelo 1. Então, se eu colocar 1 aqui, como é que a gente vai aplicar esse dispositivo? Então, aqui eu vou repetir o 3. E o procedimento agora vai ser o seguinte. Eu vou pegar esse número, multiplicar aqui, e o resultado eu vou somar aqui. Então, vai ficar 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. 5 vezes 1 é 5, menos 7 menos 2, menos 2 vezes 1 é menos 2, mais 2 é 0. Se esse último número que aparecia aqui é 0, então o número que você colocou aqui é raiz. Portanto, o 1 é uma raiz desse polinômio p. Então, agora vamos testar se o menos 1 também é raiz. Então, vou fazer o mesmo procedimento aqui. Vou colocar os coeficientes, que é o 3, 2, menos 7, 2. E aqui eu vou colocar o menos 1. Vou seguir o mesmo procedimento. Vou repetir aqui o 3. 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 2, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1, menos 7, menos 6. Menos 6 vezes menos 1 é 6, mais 2 é 8.
como aqui nós obtemos o 8, isso significa que menos 1 não é raiz do polinômio P. Então, aqui, por esse cálculo aqui de cima, nós descobrimos que o 1 é uma raiz. Como aqui nós temos um x elevado ao cubo, esse polinômio possui mais raízes. Pode ser que as duas outras raízes dele sejam números complexos, mas aqui a gente vai fazer mais verificações desse tipo para descobrir se algum desses números aqui ainda é raiz de P. Então, agora vamos verificar o 1/3. Então, aqui a ideia é a mesma. Vou colocar os coeficientes do polinômio. Vou colocar 1/3 aqui e fazer os cálculos. Vou repetir o 3. 3 vezes 1/3 é 1, mais 2 é 3. 3 vezes 1/3 é 1, menos 7, menos 6. Menos 6 vezes 1/3 é menos 2, mais 2 é 0. Obtemos aqui o 0, então, a partir desses cálculos aqui, 1/3 também é raiz do polinômio P. Note o seguinte, quando nós fazemos esse cálculo aqui, o que nós estamos fazendo, na verdade, é pegando o polinômio P, que é 3x ao cubo, mais 2x² menos 7x mais 2, e dividindo pelo polinômio x menos 1. De acordo com nossos cálculos, o coeficiente aqui vai ser 3x² mais 5x menos 2. Esse polinômio que eu estou escrevendo aqui, eu retirei dessa linha aqui de coeficientes, e o resto, no caso dessa divisão, é 0. Isso significa que o polinômio que nós temos, que é o polinômio P de x, vai ser igual a 3x² mais 5x menos 2 vezes o x menos 1. Ou seja, as raízes desse polinômio aqui também são raízes do polinômio P. Então, nesse caso aqui, a gente poderia utilizar a regra de Bhaskara para encontrar as raízes desse polinômio aqui de grau 2, que essas raízes também vão ser raízes do polinômio P. Então, vocês estão vendo que, de acordo com os nossos cálculos, esse 1/3 também é raiz de P, e nós obtemos esse resultado utilizando o dispositivo de Birolfini para esses coeficientes aqui. Mas eu também poderia aplicar essa mesma ideia utilizando esses outros coeficientes que eu destaquei aqui. Por exemplo, então, o cálculo aqui que nós fizemos para verificar se o 1 era raiz, ficou 3, 5, menos 2, 0. E o que eu estou dizendo é que eu poderia continuar o cálculo aqui para verificar se 1/3 é raiz. Então, eu posso colocar 1/3 aqui, mas agora o cálculo que eu vou fazer vai ser em relação a esses coeficientes. Então, a ideia é a mesma. Repito aqui o 3. 3 vezes 1/3 é 1, mais 5, 6. 6 vezes 1/3 é 2, com menos 2 é 0. Então, vocês estão vendo que aqui nós obtemos o 0, como nós obtemos aqui. E por último, fazendo a verificação aqui do menos 2, porque menos 2 é uma das possíveis raízes que nós encontramos ali. Continuando o cálculo, vai ficar aqui 3. 3 vezes menos 2 é menos 6, com 6, 0. Sendo assim, nós descobrimos as 3 raízes desse polinômio P, que são 3 raízes racionais. Portanto, as raízes do polinômio em questão é o número 1, 1/3 e o menos 2. Agora, nesse segundo exemplo, nós temos o polinômio P de x igual a x ao cubo menos 3x menos 2.
para determinar as possíveis raízes racionais desse polinômio, como nós vimos, nós devemos analisar os divisores de menos 2 e os divisores de 1, que é o termo que acompanha o x ao cubo. Os divisores de menos 2, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e os divisores de 1, mais ou menos 1. Então, neste caso, quais são as possíveis raízes? Então, vão ser justamente esses números aqui, divididos por esses números aqui. Então, resulta no mais ou menos 1 e no mais ou menos 2. Então, vamos aplicar novamente o dispositivo de Briot-Ruffini. Aqui nós vamos colocar os coeficientes do polinômio P. Note que o coeficiente que acompanha o x² é 0, então vai ficar 1, 0, menos 3 e menos 2. E vamos começar aqui os cálculos testando o 1. Então, se eu colocar 1 aqui, que é uma das possíveis raízes racionais, vamos fazer os cálculos. Então, 1 vezes 1 é 1, mais 0 é 1. 1 vezes 1 é 1, menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2, com menos 2, menos 4. Então, como aqui nós não obtemos o zero, então 1 não é raiz. Agora, vamos testar o 2. Vou repetir o 1. 1 vezes 2 é 2, mais 0, 2. 2 vezes 2 é 4, menos 3 é 1. 1 vezes 2 é 2, menos 2 é 0. Como aqui nós obtemos o zero, então 2 é uma raiz desse polinômio P. Então, de acordo com o que nós discutimos, esse polinômio P de x vai ser o polinômio com esses coeficientes aqui. Lembrando que esses coeficientes nós obtemos de P, que é um polinômio de grau 3. Consequentemente, o que a gente encontra aqui vão ser os coeficientes de um polinômio de grau 2. Então, isso aqui vai ficar 1x² mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Então, note que as raízes desse polinômio P, uma delas nós já descobrimos aqui, que é o 2, e as raízes desse polinômio também são raízes do polinômio P. E note que, na verdade, esse polinômio aqui é x mais 2 ao quadrado, né? E esse coeficiente aqui, esse polinômio x mais 2 ao quadrado, nós sabemos que ele possui raízes complexas. Então, pela nossa discussão, qualquer outro número diferente do 2 que você substituir nesse dispositivo de Briot-Ruffini, vocês vão perceber que aqui nunca vai aparecer o zero, porque a única raiz racional desse polinômio P é o número mais 2. De acordo com nossos cálculos, nós sabemos que as outras raízes são complexas, porque as outras raízes são as raízes desse polinômio. E com isso a gente finaliza a aula.